Sim, concurseiros, Mestre Mário chegando com resolução de questões da banca IUDES. Aqui está o nosso edital de língua portuguesa para este concurso. Você observa que não é muito grande, os assuntos não são muito complexos, mas requerem muita dedicação e estudo. Eu já começo aqui, banca IUDES, como você pode ver, aqui nós estamos na primeira questão contemplando o quê? Concordância, ainda especificou o que é concordância nominal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo há o link com o PDF das questões. Antes disso, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas gratuitas aqui no canal do Mestre Mário. Então, concordância nominal. Será que o correto é não é permitida a entrada com crase? Quando a gente vê aqui outra alternativa, será que o correto é proibido a passagem? Será que este artigo vai interferir em alguma coisa ou tanto faz? Proibido passagem ou proibido a passagem? Passagem aqui você já observa o substantivo. Nós temos aqui novamente proibido a entrada. O artigo interfere ou não? Então, o que a gente consegue observar aqui na última alternativa, que é a alternativa D, é proibida a entrada. E agora, será que está correto ou não? A gente vai voltar aqui às alternativas para a gente verificar qual está correta. Então, quando aparece aqui é permitido, é bom, é necessário, será que o correto é necessária, é permitida, é boa ou é bom? É o que vamos ver agora. Trouxe aqui a regra para vocês. As expressões é proibido, é preciso, é necessário, é bom, como você pode observar aqui, é proibido, é preciso, é necessário, é bom, é permitido, permanecem invariáveis em gênero, sempre que falar gênero masculino e feminino. Se ela é invariável, permanecerá no gênero masculino. E em número você já sabe, singular ou plural, quando o artigo A não aparecer. Então, lá nas alternativas, quando eu falei com vocês, será que esse artigo interfere ou não? Olha o que diz a regra. Então, quando aparecerem estas expressões, é proibido, é bom, é preciso, é necessário, é permitido, elas ficarão invariáveis, permanecerão no masculino e singular se não aparecer o artigo A. Pode ser um pronome também, por exemplo, esta. Então, é proibido entrada. Cadê o artigo concursando? Não tem masculino singular. Tem um artigo, o que você vai observar? Que este adjetivo ou o predicativo do sujeito, quando a gente observa aqui o verbo de ligação, ele vai concordar com o quê? Com o artigo. Então, você lembra. Não tem artigo, masculino, singular. Tem artigo, vai concordar com ele. Nesse caso, nós temos o artigo no feminino, no singular. Então, a entrada é necessária. E aqui coloquei o quê? É proibido entrar nesta casa. Conseguiu compreender? Não aparece o artigo masculino e singular. Aparece o artigo, vai concordar com ele. Então, quando a gente volta aqui na primeira alternativa, não é permitida a entrada com crase, nada disso. O que você vai se lembrar de que não existe sujeito preposicionado. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar a frase na ordem direta? Então, vamos colocar lá a entrada, o que fala ali? Não é permitido ou permitida? Vamos colocar aqui então. A entrada não é permitida. Coloquei na ordem direta. O que não é permitido? A entrada, sujeito. Lembre-se de que não há sujeito preposicionado, ou seja, esta crase aqui não pode existir. O correto seria o quê? Não é permitida a entrada. Ou seria não é permitido a entrada. O que a regra fala, concursando? Quando aparece o artigo aqui, vai concordar com ele. Então, eu falo o quê? A entrada, este mesmo A, ele vem aqui para o substantivo. Então, alternativa A, eu já vou descartar. Aqui não é alternativa A, vamos corrigir aqui. Aqui é a alternativa B. Será que está correta? Proibido a passagem. O que a regra fala? Quando aparece o artigo, este determinante aqui, as expressões
é proibido, é necessário, é bom, elas vão concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a passagem. Ponto final, né? Utilize as escadas. Então, proibida a passagem. E se eu retirasse o A, aí estaria correto. Proibido passagem. Alternativa C. Agora, vamos ver se está correta. Proibido a entrada. O que eu disse? Quando aparece o artigo aqui, estas expressões aqui, o predicativo do sujeito vai concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a entrada. Porque se tem o artigo antes do substantivo, você já sabe, isso aqui vai concordar com ele. Então, o correto seria proibida a entrada. Descarta a alternativa B também, alternativa C. E agora, a última, alternativa D. Vamos ver? A única palavra que não apresenta desvio em relação à concordância nominal, será que está correta? É proibida. Então, você já identificou o que aqui? O artigo. Tem o artigo antes do substantivo, estas expressões vão concordar com eles. Então, ela vai para o feminino mesmo. Vamos colocar na ordem direta. A entrada é proibido? Nada disso. A entrada é proibida. Gostei da questão porque dá para a gente falar bastante sobre isso. Você não erra mais. Já anotou aí no seu caderno? Então, alternativa D que está correta. É proibida a entrada de bicicletas. Conseguiu gabaritar? Lembrando que aqui, na descrição do vídeo, ao nosso PDF. Indique a opção correta no que se refere à concordância. Agora já é o quê? Concordância, não especificou qual, mas esta questão está contemplando o quê? Concordância verbal. Primeira coisa, verbo haver. Depois aparece aqui a partícula se, índice de indeterminação do sujeito, pronome passivador. E aqui, todos sabiam, será que está correto? Foste tu, conferiste tu o gabarito. Vossa Excelência agiste, será que está correto? É o que a gente vai ver aqui. Agora, gabaritou a questão no PDF? Vamos ver. Primeira coisa, tem verbo haver? Observe. Posso substituir pelo verbo existir? Se você puder substituir o verbo haver pelo existir, ele é o quê? Impessoal. Isso quer dizer que ele não vai para o plural. Será empregado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então, existiam bastantes razões para ele mudar de apartamento. Então, existia, vou colocar aqui, bastantes. Por quê? Quando vier bastantes ou muitos, vier acompanhando um substantivo, vai concordar com ele. Então, muitas razões, bastantes razões. Então, o correto seria o quê? Havia bastantes razões. Existiam. Ah, mestre, se eu substituísse havia por existir. Existir, você vai conjugar normalmente. Então, existiam muitas razões. Muitas razões existiam. Descarta a alternativa A, porque o correto seria havia bastantes razões. Reforma-se ou reformam-se. Este se, partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Trago agora uma breve explicação sobre a função do se, muito cobrado aqui pelas bancas, muito cobradas essas duas possibilidades, funções. Índice de determinação do sujeito, pronome passivador. Observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito
paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, concursando agora já memorizou. Primeira coisa, eu reformo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. Ou seja, aqui nós temos um sujeito paciente que está no plural. O verbo vai concordar com esse sujeito paciente no plural. Então, calçados e bolsas no plural. Então, o correto seria o quê? Reformam-se. Reformam-se. Calçados e bolsas. Vamos colocar aqui, nós temos uma voz passiva sintética. Vamos colocar na voz passiva analítica. Então, calçados e bolsas são reformados. Sempre que você fizer esta mudança da voz passiva sintética para analítica e for para o plural o verbo, você vai se lembrar disso, que você vai pegar e o verbo vai para o plural. Então, reformam-se calçados, vendem-se apartamentos, alugam-se casas. Todos sabiam. Quem sabia? Todos. Então, um sujeito aqui no plural, o verbo também no plural. Concordância está ok. Tu foste, certinho aqui também a concordância. Tu conferiste, não é isso? Então, nós já vimos aqui lá no pretérito, no modo indicativo. Então, foste, tu foste e tu conferiste. Certinho aqui a concordância, alternativa C, D. Coração gabaritou a questão. Vossa Excelência agiste com ousadia. E agora eu tenho aqui o quê? Um pronome de tratamento. Aí o pessoal, pronome de tratamento, eu tenho que usar sempre tu e vós. Eu conjugo como se fosse tu e vós. Nada disso, concursando. Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa, que seja do singular ou do plural. Pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência agiu. Se fosse Vossas Excelências, agiram. Anote aí também, concordância com pronome de tratamento, verbo sempre na terceira pessoa. Show de bola, concursando? Está gabaritando muitas questões? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. Os termos destacados exercem a função. E agora, estes termos aqui.
Desde aquela época. Opa, aquela época, será que expressa uma ideia de tempo ou lugar? Não sei. Tem dúvida? Tem duas possibilidades. Comece pela mais fácil. Sempre que aparecer a preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, é o que eu sempre brinco nas minhas aulas. Vocês já ouviram o verbo parar, o verbo parer e o verbo parir? Não existe o parer, né? Só para você memorizar. Preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, terminação dos verbos no infinitivo, as terminações ar, e ir. Eu já sei que vai expressar uma ideia de finalidade, objetivo de fazer alguma coisa. Observe. A mãe, para que a mãe inventava esse e outros jogos? Para distrair. Então, o objetivo dela inventar era de distrair a nossa fome. Então, isso daqui significa, ele vai expressar uma circunstância de quê? Uma ideia de quê? Uma função de quê? De objetivo, de finalidade ou de fim. Então, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade. As modais, nem encontramos oração subordinada adverbial modal. Na gramática você não encontra. Mas sempre que falar de modal, vai expressar uma circunstância de modo. Modal descarto. E aqui, subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva é tão ou tal que, por exemplo. Então, lembre-se disso daqui. Tão ou tal que. Descarto, descarto, descarto. Não precisei de sofrer com a primeira possibilidade. Por quê? A segunda eu já sei que é uma oração subordinada adverbial final. Agora, é o adjunto adverbial de tempo. Desde aquela época, eu nem coloquei aqui no início, senão já facilitaria muito. Desde aquela época, nós temos o quê? Uma ideia de tempo. Quando a mãe inventava, desde aquela época, adjunto adverbial de tempo vai expressar uma circunstância de tempo. Analise as seguintes frases. Outro dia um aluno falou, mestre, fale de que a questão está falando. Então, esta questão aqui está contemplando o quê? Regência. Regência que seja ela verbal ou nominal. Mestre, dicas para eu gabaritar regência. Leitura, 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 menos redes sociais, muita leitura e prestando atenção quando estiver lendo. Observe, este verbo está pedindo preposição ou este nome? Se está pedindo preposição, será que eu deveria usar o lhe aqui nesta alternativa a, por exemplo? Será que deveria usar? É o que a gente vai ver. Então, o lhe e ao mesmo tempo tem o de, tem duas preposições. Custou-lhe, novamente, ele presidia o quê? Será que é verbo transitivo direto? E aqui da mesma forma, quem responde, responde a alguma coisa no sentido de dar a resposta. E quem simpatiza, simpatiza ou simpatia, ou quem simpatiza ou se simpatiza com alguém. Será que exige de fato os verbos simpatizar e antipatizar? Será que eles são verbos pronominais em determinado momento? É o que a gente vai ver. Primeiro, eu tenho aqui 5 possibilidades. Eu vou começar pela mais fácil. Imagine, por exemplo, era ele quem presidia. Ele presidia o quê? O clube, a reunião. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Nós vamos marcar as corretas. Então, eu sei que a 3 está correta. Então, aqui eu já vim e descartei 2 alternativas. E agora, procurem responder. Quando responder estiver no sentido de dar a resposta, ele é um verbo transitivo indireto. Ele respondeu a todas. Então, a 4 está correta. Gabaritei a questão sem muito sofrimento. Por quê? Esses 2 verbos aqui são mais comuns no nosso dia a dia. Mas agora precisamos compreender os outros. Simpatizei-me. Não existe simpatizar-se, antipatizar-se. O correto é só simpatizei ou antipatizei com você. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, aqui está correta também. Então, aqui nós já vimos o quê? Que são as 2, 3 e 4. Ou melhor, vou descartar aqui. A 5 está errada, não é isso? Porque não tem o mi. Então, eu já vi que a 3 e 4 estão corretas. E agora, a ambição custou-lhe. Custou a quem? Verbo transitivo indireto.
Lembre-se de que o lhe ele vai exercer a função de objeto indireto. Para ele ser o complemento verbal, exercer a função de objeto indireto, eu tenho que ter o quê? Verbo transitivo indireto. Então, custou-lhe inimizades. Então, neste caso aqui, a 2 também está correta. Então, 2, 3 e 4. E a 1 está errada por quê? Eu vou deixar, não vou justificar aqui o porquê dela estar errada. Eu quero que você vá lá na seção de comentários aqui da nossa aula de hoje e deixe. Se não compreender, não tem problema. Me pergunte que vou falar com você por lá. Por que a primeira alternativa está errada? Vou deixar aqui uma dica. Aqui, neste caso aqui, eu aviso alguém de alguma coisa, ou então eu aviso a alguém alguma coisa. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Eu avisei a alguém alguma coisa. Agora, por que está errada? Vá à seção de comentários. O emprego da vírgula também tem vírgula na sua prova, terá na prova deste concurso. O fogo, meus amigos, quando eu falo aqui, meus amigos e minhas amigas, por exemplo, então, meus amigos, isso daqui, por que tem esta vírgula? Se justifica por qual razão? É o que a gente vai ver aqui agora. Separa aposto ou vocativo. Intercalar uma oração, para ser oração, precisa ter verbo, então descarto. Separar adjunto adverbial, por exemplo, vai expressar uma circunstância, uma ideia de tempo, de lugar, de modo, por exemplo, também não. Aí restaram duas alternativas, aposto e vocativo. Vocativo vem de quando você chama alguém, você vai chamar, você vai fazer um apelo. Maria, meus amigos, estudem mais. Concursandos, estudem mais. Então, neste caso aqui, eu tenho um vocativo. Ele chamou, ele poderia falar, meus amigos, o fogo destruiu toda a plantação. O fogo, meus amigos, ele está falando diretamente com eles e chamando. Agora, o aposto, ele pode ser um aposto enumerativo, também que as bancas às vezes cobram, mas o tipo de aposto que as bancas mais cobram é o aposto explicativo. Ele vem para explicar um termo anterior. Então, este aposto explicativo é importante você observar que ele vai ser um substantivo, pode ser também uma oração subordinada adjetiva explicativa, como aparece muitas vezes. Então, aposto é uma coisa, vocativo, lembre-se disso, que vai chamar, vai falar diretamente com a pessoa. Ele está falando diretamente com seus amigos. Caro concursando, show de bola, finalizo por aqui a primeira aula para este concurso. Em breve mais aulas, então se inscreva agora mesmo neste canal. Um abraço e até breve.